Começou sua consulta aqui no Minutos do Divã com o Dr. Juarez Torres, o seu psicanalista clínico. E primeiramente eu quero começar agradecendo as pessoas que estão se unindo para a reconstrução da nossa igreja aqui de Londrina, que foi totalmente vandalizada, destruída internamente, um prejuízo que, olha, já passa aí de R$7.000. Mas eu quero agradecer porque cada um está ajudando de uma maneira, de uma forma, e o desafio ainda é muito grande para a gente poder reconstruir a igreja aqui, mas eu sei que Deus vai mover pessoas, corações, e realmente a gente vai conseguir reconstruir. Então eu quero começar agradecendo. Beijo também para Catiana, pastor Héder Simão, e está aí. Bom, gente, hoje o Dr. Juarez Torres no Minutos do Divã, depois desse agradecimento merecido, e também pedindo a você para divulgar, porque de repente você pode ser uma pessoa que Deus está tocando agora para ajudar na reconstrução do vandalismo que a nossa igreja de Londrina passou, né? Como eu disse no domingo, né? Eu amo o ser humano, eu respeito o ser humano, mas eu odeio atitudes, principalmente vandalismo e coisas totalmente desnecessárias, ainda mais com a casa do Senhor. Tem pessoas que não têm o menor critério, mas Deus vai fazer milagre, eu tenho certeza. E talvez até hoje você, para nos ajudar neste milagre. Hoje nós vamos falar sobre como encarar novos desafios na sua vida. Se a gente pudesse usar um personagem do cinema, que personagem você seria em 2020 com tantas situações acontecendo? Ao Rambo, Arnold Schwarzenegger, Exterminador do Futuro? Não extermina o futuro não, porque isso aí o Covid já está querendo fazer, né, com todos nós. Com certeza encarar novos desafios não é fácil. É necessário você compreender cada uma dessas partes que eu vou apresentar para você hoje. Você pode até ter um bom emprego, você pode ter uma situação mais ou menos estabilizada, mas os desafios eles sempre vão existir. Boa noite para Anitta, para Cecília, para Carlinha. Olha aí o pessoal chegando aí. A família Minutos no Divã, certo? Anitta de Jesus, boa noite. Então você tem que entender que a vida é feita de desafios e o sucesso é feito de superações. Então você tem que compreender o posicionamento. Tem pessoas que falam assim: como é que você consegue ficar tão calmo em situações assim tão adversas? Bom, se eu fosse me inclinar da maneira que eu gostaria diante das situações, com certeza eu não poderia ser psicanalista clínico. Conceição, minha linda, beijo para você, beijo para o Vladimir também. Bom, muitos profissionais eles reclamam dos desafios no seu trabalho, seja você empregado, gerente, patrão, dono, bom, seja qual for a posição que você tenha, tudo que é ligado à realização tem desafios. E existem alguns padrões que você deve estabelecer, principalmente das mudanças de conduta, para que realmente você consiga se tornar tudo aquilo que você projeta. Não adianta nada você fazer sonhos, certo? Você precisa se posicionar dentro dos seus sonhos. São palavras, são atitudes, são coisas que você tem que corrigir no seu dia a dia, para que realmente, Vanessa Camargoli, boa noite, seja muito bem-vinda. São coisas que você tem que fazer, não tem como você fugir, não tem como você ignorar. Tem tanta coisa lá do passado que você não deu valor, que você poderia estar inserido ou inserida realmente no melhor momento da sua vida, mas você não valorizou, você tinha outros olhos, você ouviu conselhos ruins, ou você mesmo se deu conselhos ruins, e tudo isso de alguma maneira e de alguma forma acaba atrapalhando você encarar os desafios. E quando você muda de trabalho, aliás, parabéns aí, né, pastor Reginaldo, né? Saiu agora da Latam e já montou uma empresa. Estou dizendo que o pessoal de Minutos no Divã, quando coloca em prática os ensinamentos que eu dou, tá todo mundo evoluindo, crescendo. Vinícius Costa, seja muito bem-vindo. Bom, também um abraço muito especial a Bárbara, né, contratada pelo Jornal Folha de Londrina. Olha, o pessoal vai colocando em prática as coisas e está tudo evoluindo, enquanto tem gente que está parada, que reage negativamente, que não se posiciona, fica preso à zona de conforto, fica no perímetro do medo.
São situações que fazem você muitas vezes fugir de encarar realmente as realidades e mudar os posicionamentos tão necessários para a sua vida. É por isso que talvez você bote a culpa na sua família, no seu patrão e em tantas situações, mas você é o único dono de destinos aos quais você tem que trilhar por um livre-arbítrio. Você pode ter a fé, eu tenho a fé, certo? Muita gente que está aqui também tem fé, mas não fique esperando que Deus faça coisas que você tem que fazer. Mudanças de postura, planejamento, eu vou falar de um monte de coisas aqui. Eu vou começar daqui a pouco já dando dicas para que você supere o desafio ou a oportunidade, aprimoramento para encarar desafios. Uma das coisas que você tem que vencer é justamente esse pensamento de achar que tudo é castigo. Tudo você se castiga, ou a situação te castiga e tal, e agora como é que eu vou fazer, como é que eu vou agir? Quantas são as situações que você cria um peso que é desnecessário? Então comece a entender as posturas que você tem que ter para que realmente você possa não se culpar, mas sair da estagnação. Quem encara novos desafios se liberta da estagnação. Tem sede de coisas novas no seu coração e está disposto a extrair o melhor do seu potencial. E esse é um grande desafio que você tem. A fina arte de se reinventar. Foi a primeira coisa que eu falei quando começou a pandemia, quando de repente eu recebi orientação aí do Renato, né, meu paizão espiritual, dizendo, ó, você tinha que fazer alguma coisa tipo minuto no divã. Né? E daqui a pouco vai vir um projeto novo chamado Minuto no Divã. E aí eu criei o Minutos no Divã. Então você passe comigo 40 minutos, 50 minutos, no máximo 1 hora, e olha, tratando áreas da sua vida que talvez você está ignorando dia a dia. E por não ter uma mudança real, o sentimento da frustração impede você de ter um desafio, de alimentar com um combustível chamado determinação aquilo que você quer para conquistar resultados extraordinários. Então você precisa conhecer exatamente sobre a metodologia para encarar novos desafios. Então logo de cara eu quero falar com você, você que realiza, tem muita gente realizando, muita gente se dando muito bem nesse período dificílimo. Então a primeira coisa é saia da zona de conforto. Saia da zona de conforto. Eu vou preparar uma live mais para frente só sobre zona de conforto. A gente cita muito zona de conforto. Você até sabe o que é uma zona de conforto. O problema é que a tua zona de conforto está uma zona. Você está tão emaranhado na situação que você não sabe como se libertar dela. E aí tudo atrapalha, tudo é demais, tudo é excesso, tudo é falta, tudo são extremos. Então nós temos que equilibrar as coisas. Às vezes você exige uma medida das outras pessoas, mas quando você olha para você mesmo, você não consegue se colocar na mesma medida. Então comece a analisar de que maneira você encara uma série de coisas, relacionamentos, vidas, palavras. Então a primeira coisa é sai da zona de conforto. A primeira coisa é primordial para encarar novos desafios. Um novo emprego, uma empresa, certo? Tantas situações. E hoje eu estava sentindo realmente que a Bárbara ia ser contratada pelo jornal Folha de Londrina. Até comentei com o Reginaldo, eu falei, a Bárbara vai ser contratada pela Folha de Londrina, um jornal poderosíssimo aqui na nossa cidade de Londrina. Então a gente tem que começar a entender exatamente isso. Segunda coisa, não estagnar-se naquilo que você conhece, naquilo que você domina. Você tem que ser ouvindo coisas, aprendendo, anotando. Você tem que pegar esse celular aí que tem um bloco de notas e fazer isso funcionar. Você só fica no zap, no Facebook, no Instagram. Estragão, né? Estraga tudo, estragão. Você fica só nisso? Comece a desenvolver uma metodologia na sua vida para você não se estagnar. Comece a se desafiar, comece a se colocar numa posição de uma mudança real. É a segunda dica importantíssima. A terceira para você encarar novos desafios é você acumular novas experiências
através dos novos conhecimentos. E se você não tiver novos conhecimentos, você não vai ter novas experiências. Então o item 3 está atrelado ao item 2. Então uma coisa está ligada à outra, os processos são esses. Você quer mudar? Então crie um processo para você. Você não cria, então você está na zona de conforto. A quarta coisa muito importante para você que quer encarar novos desafios, e nunca é tarde para começar, para estudar, para fazer uma faculdade, para montar uma empresa, para redefinir sua vida, para fazer um investimento, tantas coisas. É você entender o item 4, aprender que os obstáculos sempre estarão à frente, mas você deve estar à frente de seus obstáculos, porque você vai planejar, porque você vai saber que os impedimentos eles virão, e virão com grande força, e virão de uma maneira categórica, para tentar barrar você, destruir você, limitar você. Não adianta nada você falar que o impedimento é você mesmo ou você mesma. Então remova esse impedimento. Você criou conceitos limitantes. Os conceitos limitantes fazem você ficar parado nos desafios. Aí eu vou e acredito por você, mas você tem que fazer o mínimo nesse processo de redefinição da vossa própria vida. Então não tem como fugir disso. A quinta coisa muito importante é você ganhar projeção e aumentar a sua capacidade de resiliência. De que maneira? Você se adapta a uma situação, você avalia uma situação e você segue em frente diante da situação. Os obstáculos vão aparecer, os opositores vão aparecer, as palavras limitantes vão aparecer, mas você vai continuar. Você não vai desistir. E aí sim você vai à frente, aí sim você vai conquistando, e aí sim você vai fazendo, e aí sim as coisas vão se encaixando, e aí tudo vai dar certo. Ou a maioria vai dar certo. E aí uma outra dica muito importante é o item de número 6, que diz assim: desafie seus próprios limites para ir além. Se você quer alcançar alguma coisa que você nunca alcançou, você conhece, né? Essa é famosa pra caramba, todo mundo conhece. Então faça algo que você nunca fez ou que alguém nunca fez. Então entenda esse procedimento. Aí sim os desafios virão. Eu estou nesse desafio agora, já tinha um monte de coisa para resolver, agora tem que reconstruir a nossa igreja aqui de Londrina. Mas com a ajuda de todos vocês nós vamos conseguir fazer isso. Que eu sei que Deus toca os corações. Então são desafios na vida. E olha que eu trabalho com moradores de rua, trabalho com esse pessoal dependente químico. Eu podia ficar irado e dizer nunca mais eu vou ajudar ninguém. Então veja que você tem que ter um desafio muitas vezes de saber que você tem que continuar nesse altruísmo que você tem, nesta bondade imensa, infinita e plena que você tem, para não trair a você mesmo. Então entenda exatamente isso. O item de número 7, para você realmente encarar novos desafios, é você criar oportunidades de sucesso. Talvez algumas virão sozinho, sozinha, e outras virão com amigos, com sócios, né? Sociedade é algo complicado. Mas muitas vezes talvez numa conversa, numa troca de informações, de orientações. Então temos que entender exatamente isso. E aí nós vamos para a minha oitava dica para você poder encarar desafios. E a oitava dica é: evidencie suas competências e habilidades, não só na sua cabeça, mas no seu bloco de notas, num papel. Encare isso, mas não fique preso a isso. Tem muitas coisas que você tem que desenvolver na sua vida, fazer de uma outra maneira, fazer de uma outra forma, encarar de um outro jeito. Senão não adianta você reclamar dizendo que as oportunidades passaram. O nono item, importantíssimo, é desenvolver uma maior versatilidade profissional. Eu sou formado em 4 áreas e eu trabalho nas 4 áreas que eu sou formado. Que não adianta você ter diploma para botar na parede. Eu até há muitos anos nem coloco na parede mais diplomas, certo? Não adianta você se afirmar num pedaço de papel, mas o pedaço de papel ele vai dar uma abertura para você se desafiar dia a dia, para crescer e avançar, para construir, constituir.
É esse empenho necessário para que a 10ª dica se torne real. Você se tornar mais ágil na resolução dos problemas e deixar menos para trás. Tem muita gente que deixa e vai protelando e a coisa não vai, não acontece, reclama, porque o outro fez o que o Dr. Juarez falou, porque o outro, ele já citou um monte de gente, então faça do jeito que eu estou falando. Se reinvente. Ontem mesmo falava com uma paciente e ela trabalha na área de turismo e eu dei uma ideia para ela, que eu não vou falar aqui não, para ninguém copiar, certo? Dei uma ideia para ela superar a situação toda que o mercado de turismo está acontecendo. Falei assim, você vai fazer exatamente assim. Sim, assim e assim. E os olhos dela brilharam porque ela enxergou uma possibilidade no meio do caos. De uma maneira simples, gerando esse fluxo de renda para ela. Quando você entende que você vai se tornar mais ágil na resolução dos problemas, a 11ª dica é você acessar novas possibilidades na sua própria vida e carreira, de uma maneira progressiva. Não pode ser dar um passo, para e espera 10 anos. Dá mais um passo, para e espera mais 10 anos. Não dá certo. Você precisa realmente agir de uma outra maneira, agir de uma outra forma, se movimentar de uma outra forma. Você tem que ter esse movimento retilíneo, uniforme. Lembra do MRU lá da escola? Movimento retilíneo uniforme. Você aprendeu isso no passado, coloque em prática na sua vida ou saúde emocional. E aí eu venho numa 12ª dica para você, muito importante, é você dar abertura para compartilhar conhecimento. Às vezes as pessoas elas têm conhecimento e elas guardam para si. Não, eu particularmente eu troco informação com, por exemplo, sou formado em publicidade, trabalho muito em publicidade, e aí eu troco informação com vários amigos meus publicitários, certo? Um ajuda o outro. Então você não tem que ter essa mesquinharia de conhecimento. Você tem que saber com quem você está falando, se há realmente uma simbiose. O que é uma simbiose? Troca sem perda. Essa troca de informações, essa troca de palavras, essa troca de situações, isso tudo vai capacitar você de uma outra forma ou maneira. E esse é um grande desafio, importantíssimo para a sua vida. A 12ª dica é para você se tornar uma pessoa que, para encarar desafios, você melhore sua autoestima. Eu falava hoje com um paciente meu extremamente competente e eu falei assim para ele, se você chegasse agora no RH do jeito que você está agora, será que a empresa te contrataria? Aí ele falou assim, eu acho que contrataria. Eu falei, não, com certeza não. Então você tem que ter uma postura diante do que você quer. Você pode ter um conteúdo muito bom, mas você tem que ter uma adequação de conjunto no todo, na expressão externa de quem você é. Porque a interna eu acho que você deveria ter uma convicção. Então, reconheça realmente suas qualidades individuais, suas capacidades individuais. Essa é a 14ª dica. Esse reconhecimento não é soberba, não é se achar. É a realidade, você tem que saber quem você é. Tem muita gente que vive de desculpa, não realiza nada e ainda critica quem realiza. Tem inveja de você, inveja de mim, mas não admite isso também. E aí vive a vidinha medíocre. Então, que continuem fazendo do seu jeito. E aí vão ver exatamente onde vão chegar. 15ª dica. Oportunidade para trabalhar em equipe é resolver muitos desafios em comum. Porque as pessoas têm desafios em comum. Quantos pais têm o desafio de serem bons pais? Quantas mães têm o desafio de serem boas mães? E por aí vai. E é nessa interação, é nessa dica. Aliás, eu quero pedir a você, nós estamos no nosso desafio final lá no YouTube. Só faltam 240 pessoas para se inscreverem no Dr. Juarez Torres Oficial. E aí eu vou chegar a 1000 inscritos, eu vou fazer lives pelo YouTube. Então me ajude, você que já me ajudou, tem me ajudado. Faltam apenas 240 pessoas. Então vá lá no YouTube, Dr. Juarez Torres Oficial, se inscreva, curta lá os vídeos,
toque o sininho para você receber as notificações e olha, você vai estar abrindo um caminho tremendo para ajudar muita gente. Bom, 16ª dica: mostre seu lado criativo para que você possa entender que ele não pode ficar acuado, reprimido. Muitas vezes o sistema educacional do Brasil ele reprime grandes criatividades. Os padrões estabelecidos nas escolas procuram ser os melhores possíveis, mas nós deveríamos desde já tentar repensar tudo isso. Se eu chegar até onde eu quero chegar, porque eu sou pré-candidato a vereador aqui na cidade de Londrina, é uma das bandeiras que eu vou lutar muito. Repensar exatamente as estruturas de despertamento de novos talentos das mais variadas áreas dentro dos núcleos educacionais. E é muito importante isso. Porque quando a gente coloca padrões fechados e entramos nessa caixinha achando que tudo é da mesma forma, da mesma maneira, eu até respeito você ser uma pessoa conservadora, mas quero dizer para você que até a melhor conserva tem que ser consumida. Você entendeu, né? Conserva, abrir e comer, consumida. Então você não pode se estagnar. O 17ª dica dentro de encarar novos desafios é você ter uma visão sistemática de tudo na sua vida. Criar sistemas, conexões, passo a passo. Dia a dia, metas. Metas mensais, trimestrais, semestrais, anuais. Exatamente isso. Quando você cria tudo isso, você enfrenta os diversos desafios do dia a dia, cria oportunidades e vai alimentando na sua vida a felicidade, a alegria. E tudo isso vai se unir de uma forma tão tremenda que os objetivos do cotidiano, as oportunidades, as escolhas vão ajudar você a evitar movimentos desnecessários ou precipitados ou coisas que de alguma forma ou alguma maneira acabam atrapalhando aquilo que você quer. Então vamos entender isso. O desafio do dia a dia. Agora eu vou falar de algumas coisas que são importantes no processo de encarar. Então primeiro você encara. Então eu ensinei você até agora como você encarar os novos desafios. Agora eu vou falar de posturas. Olha quanta coisa boa eu falo no Minutos no Divã, né, gente? Você tinha que postar exaustivamente para seus amigos aí e dar essas dicas. Mas tem muita gente que me acompanha e é egoísta. Sabe, postar toda hora, até os seus amigos realmente descobrirem Minutos no Divã. Certo? Agora eu vou falar de posturas que você tem que ter durante a caminhada de encarar os desafios. A primeira postura, mantenha a calma. Mantenha a calma porque a frustração é uma realidade, o peso é uma realidade, gente falsa é uma realidade, gente querendo jogar um balde de água fria é realidade. Há uma tendência maior de você tropeçar, cair e ficar no chão do que se levantar. Então, se mantenha calmo e no seu foco. Agora começa a dar dicas no durante certas ações que você tem que ter e realizar na sua vida. A segunda dica para você manter esse movimento, encarando os novos desafios da sua vida, é você verdadeiramente procurar conselho com gente mais experiente. Hello, para poder te ajudar. É fazer um tratamento de psicanálise. Aliás, já vou deixar os telefones para você, certo? São 2 telefones, código 13 3345 1508. Código 13 3345 1508 e código 43 3323 7132. Código 43 3323 7132. Talvez você precise exatamente de um tratamento. Por que não? Aqui eu dou dicas para poder abrir os caminhos na sua mente. Mas você tem que entender exatamente isso. Que quando você começa a improvisar na sua vida, tudo vira um grande remendo. Então nunca vai ter uma estrutura inteira ou integral. Então vamos entender exatamente isso. Nosso relacionamento conosco mesmo, ele é primordial para que a gente possa, de alguma forma ou de alguma maneira, a gente poder entender exatamente o direcionamento que nós temos que ter. Isso em cada área, sim. Em cada situação, sim. Em tudo que você faz, sim. De todas as maneiras, sim.
de todos os jeitos? Sim. E se você não faz isso, aí você vai acabar fazendo o quê? Sabotando exatamente as ações necessárias e pertinentes dentro do que você quer. Então o conselho que você pega de gente mais experiente, de gente que vai observar você do lado de fora, vai ser muito importante para você encarar novos desafios. Outra dica também no durante de encarar os novos desafios é você entender que tem que trabalhar com estratégias, certo? Estratégias. Tudo é estratégia. Algumas funcionam e outras não. Por isso elas têm que ser desenvolvidas de uma maneira para que você use menos o improviso e mais do que a transpiração. Um pouco de inspiração, 1%, e 99% de transpiração, trabalho, dedicação efetiva. Isso sim importa para que você possa apressar os resultados sem você se apressar nos resultados. Entenda o que eu estou dizendo, se apressar nos resultados e não você se apressar, porque aí você vai exigir demasiadamente de você e aí todo o fluxo não realizatório que você tem vai ser um grande peso. Outra coisa que você tem que desenvolver na caminhada é não tenha medo de correr riscos. Todo sucesso tem seus riscos. E se você não se arrisca, e se você não se desafia, e se você não se modifica, você vai reclamar do quê? Você gerou isso. É isso que está te atrapalhando. Então nós temos que entender exatamente isso. E mais do que nunca nós vivemos tempos que dependemos uns dos outros. Se cada um de nós não fizer a parte que temos que fazer até sair essa vacina contra o novo Covid-19, né? Nós vamos continuar desse jeito aí capengando. Aliás, quero mandar um abraço muito especial ao meu amigo prefeito Marcelo Bernatti, porque amanhã o comércio reabre oficialmente, certo? Nos mesmos protocolos da transição que nós estamos passando por aqui, e eu participei dessa luta, certo? E eu quero amanhã fazer um pronunciamento em cima disso, parabenizando o prefeito e também parabenizando os comerciantes e pedindo à população, por favor, faça a sua parte, não atrapalhe, não ache que estamos livres, muito pelo contrário, continuamos acuados diante dessa pandemia, mas nossa mente está liberta e nosso coração tem que estar livre para poder realizar coisas grandes, mesmo quando nada faz sentido. Que legal, né? Sou feio, mas tenho uma voz tão bonita, né? Graças a Deus. Vamos adiante. Quinto item muito importante para você encarar desafios é você chegar e acreditar em você mesmo. Não adianta você pedir para um contexto em volta de você acreditar em você. Você precisa acreditar em você mesmo. Você precisa criar essa imagem de confiança, de valorização dos momentos, até do momento de você ficar parado no seu canto, meditando um pouco na sua vida, analisando como você tem direcionado todas as coisas. Veja que tudo isso é altamente importante para ter os resultados necessários na sua vida. O sexto item importantíssimo, dê uma pausa, dê um tempo para você mesmo, para você trabalhar sem interrupção, sem se prejudicar. Uma coisa que eu falo muito é que todo processo criativo, ele precisa também de momentos de lazer, de descanso. Talvez até para ficar num canto. Jobismar, depois eu vou ligar para você, viu? Aguarda meu telefonema. Então a gente tem que entender essa condição máxima de esforço, mas temos que entender a condição máxima também da gente poder refrescar a nossa mente. Ter o nosso lazer, ter o nosso tempo de qualidade. Isso não é errado, isso não atrapalha o sucesso. Duro é quando você quer viver coisas intensas, sabe, esse princípio hedonista, você só quer prazer, 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 prazer de bebida, de carnalidade, de risada, de aventuras, e olha só como é que está a tua vida, parece que você está dirigindo um ônibus velho chamado sua vida. Sim, é triste, dói, mas é a realidade. Esses novos desafios pessoais vão criar uma formatação muito importante para você organizar exatamente as atitudes que serão a consolidação do sucesso. E agora eu fecho
lá na outra ponta. Então eu comecei falando da atitude de encarar os desafios, aí eu falei até agora sobre o desenvolvimento na caminhada e agora eu vou falar sobre o resultado lá no final. É o resultado daquilo que você realmente quer para a sua vida. Então a primeira coisa, desafios estabelecidos são desafios que têm que ser cumpridos no início, no meio e no final. Ponto. Segunda coisa, todo planejamento requer uma necessidade de organização. Não adianta você botar no papel num primeiro momento e não avaliar o projeto ou planejamento durante todo o processo do que você quer realizar ou conquistar. Terceira coisa, se manter organizado realmente é um grande desafio. A mesma motivação que você tem no início de um projeto ou de um novo desafio, você tem que fazer isso no meio e no final. Você não tem que sair correndo em disparada, né? Tem muita gente que nas maratonas sai correndo desesperado, mas os quenianos eles vêm. Os quenianos. Chega um momento que eles disparam numa velocidade e eles ganham. Por quê? Porque eles mantêm a energia vital para o arranque final. Então entenda que a regularidade vai trazer um resultado também de regularidade e não de oscilação tremenda. Ora você está em cima, ora você está extremamente embaixo. E se a equidistância for a mesma, matematicamente o seu resultado será igual a zero. Quarta coisa muito importante, lá na outra ponta, no resultado final, acredite no seu potencial, estimule o seu potencial, a sua organização, as suas tarefas, para que realmente você não traia a confiança ou oportunidade que você deu para você mesmo ou para você mesma. Então entenda exatamente isso. Aproveita aí os arquivos aí que a Gi transforma os Minutos no Divã em podcast, coloca no teu celular e vai me ouvindo, vai me ouvindo. Vai ouvindo, por exemplo, essa ministração que eu estou fazendo hoje durante uma semana. Você vai ver como é que você vai estar na semana, não vai estar louco não. Você vai estar, sabe assim, com a tua mente muito bem ordenada. Entendeu? Então nós temos que compreender exatamente isso. Sexta coisa muito importante, toda adaptação, muitas vezes, ela é um desconforto muito grande. Mas nós temos que acomodar o terreno quando nós queremos construir um novo degrau, um novo andar. A estrutura anterior tem que estar acomodada para vir uma outra estrutura. Se você levantar um prédio de 100 andares e um dia ele desaba no mesmo dia. Então tudo tem que estar muito bem consolidado. Uma coisa muito importante é você entender o gerenciamento do tempo. Se você determinou no início de um projeto, de algo que você quer encarar na sua vida, determinado tempo de análise, determinado tempo de correção de rota, então você vai ter que dedicar sempre nesse projeto. E tudo que pode acontecer de alguma maneira ou alguma forma para atrapalhar você, você vai ter que encarar exatamente dedicando tempo. Aquilo que você não prioriza é um princípio de sabedoria e sucesso. Aquilo que você não investe tempo é porque para você não tem o menor sentido. E de repente aquilo que você ignora é a estrutura essencial para o resultado que você espera e nunca tem alcançado. Oitava coisa, ao atualizar os seus conhecimentos, é necessário você saber que eles têm que estar muito bem registrados. E como eu falei, no bloco de notas, como eu falei, no papel, no caderno, no arquivo, no seu notebook. É preciso você olhar, analisar o que eu escrevi. Por que eu escrevi assim, desse jeito? Beijo, Elisângela, para você. Deus te abençoe. Então começa a entender exatamente isso. Nona dica muito importante, eu estou falando da ponta final de encarar desafios. Tire um tempo para você verdadeiramente analisar o que dentro da sua rotina de caminhada está tirando um pouco da tua energia, está tirando um pouco, sabe, desse fluxo de vida
para você concluir a caminhada e não parar no meio do caminho. Porque muitas pessoas fazem isso. Até que começam bem, até que chegam bem no meio da estrada, mas depois param no final. Então essa coisa de se tornar uma pessoa que não conclui é altamente frustrante. A 10ª dica muito importante, para você chegar do outro lado lá, é você saber exatamente que os novos caminhos que você trilhou, você tem que aproveitá-los. Talvez em alguns você vai avançar um pouquinho, recuar um pouquinho e ver, ó, eu vim até aqui, mas não vou continuar até aqui porque vai dar tudo errado lá, então eu vou recuar um pouquinho e vou por esse caminho. Se você colocar em prática todos esses princípios que eu apresentei hoje para você, você vai encarar muito bem seus desafios. Você vai realmente superar esse Covid, essa incerteza e tantas situações que você tem passado. Eu espero que você tenha aprendido muitas coisas hoje aqui. Tenho certeza. Você está recebendo o melhor da psicanálise moderna. Através de mim, Dr. Juarez Torres, seu psicanalista clínico. Hoje estamos muito felizes, alcançamos aí já a marca de 1.400 pessoas totalmente curadas, saradas, estruturadas em nossas 16.000 horas de experiência. Então se dê esse direito. Mas, para a gente poder finalizar realmente tudo que eu falei hoje aqui, eu quero fazer uma oração para você. Gostaria de dizer que eu acredito em você. Acredito mesmo. Acredito que você vai vencer. Acredito que você é um sucesso. Acredito no seu potencial. Acredito no seu planejamento. Mas eu preciso de atitude. Eu preciso que você enfrente os desafios. Muitas vezes eu encaro muitos desafios sozinhos. Porque é fácil as pessoas comerem pipoca, beberem guaraná e narrarem a sua vida. O duro é se colocarem na sua pele. Mas eu quero orar por você agora. Curva a sua cabeça. Põe a mão no seu coração. Senhor Jesus, Deus de poder e Deus de graça. Muito obrigado por mais um Minutos no Divã. Por essas dicas maravilhosas que estão despertando, ajudando vidas, homens e mulheres, a se posicionar de uma maneira diferenciada, a alcançarem resultados impressionantes. Muito obrigado. Que cada um coloque em prática, que cada um possa ver ou ouvir essa ministração várias vezes, para que realmente possam colocar em prática e vivenciar todos os processos e resultados. E é exatamente isso que eu quero te pedir, que tu venhas nos ajudar, nos consolidar e nos fortalecer. Abençoe cada vida que nos acompanha e aqueles que nos acompanharam, mesmo em outro horário, aqui no Minutos no Divã. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Tá bom? Beijo grande para você. Amanhã, quarta-feira, tem culto online Palavra de Deus comigo, o apóstolo Dr. Juarez Torres. Hoje, psicanálise. Amanhã, culto a Palavra de Deus para abençoar a sua vida, ainda debaixo da unção, do poder, do congresso, superação e infinita graça de Deus. Fiquem na paz, amo demais todos vocês. Muito obrigado àqueles que já me apoiaram. E eu digo, nosso desafio é muito grande, passa de R$7.000. E nós queremos que verdadeiramente possamos reconstruir nossa igreja de Londrina. Tudo está nas mãos de Deus, deixa Deus te usar, porque juntos nós podemos construir muitas coisas. E meu objetivo é poder ajudar você a construir o sucesso que você espera. Tá bom? Até amanhã e tchau, tchau.